sejam todos muito bem-vindos à aula de hoje. Eu sou a professora Carla Aiden, professora de Ciências. Vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento? Aula 17, objeto de conhecimento, radiações e suas aplicações na saúde. Detalhamento, natureza das radiações e o que as diferencia. Então, vamos à nossa aula? Olá, estamos aqui nessa praia ensolarada e eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês sabem me dizer o que o controle remoto, o celular, o micro-ondas e o sol tão intensamente brilhando nesta praia têm em comum? Bom, eu respondo a vocês. Todos eles emitem radiação. O controle remoto emite radiação infravermelha usada para transmitir sinais a aparelhos. O celular emite radiação eletromagnética na forma de ondas de rádio e micro-ondas, que permite a comunicação sem fio. Já o Sol é a maior fonte de radiação que recebemos, emitindo luz visível, radiação infravermelha e também ultravioleta. A diferença entre eles é exatamente a intensidade e o tipo de radiação, mas em todos eles, como eu já disse a vocês, eles emitem radiação. Então vamos ao conceito de radiação? Radiação é a emissão e deslocamento de energia na forma de partículas ou ondas eletromagnéticas, seja no vácuo ou no meio natural. Ela pode ter origem a partir do Sol, de aparelhos eletrônicos e de elementos radioativos. Bom, se a radiação é emissão e deslocamento de energia, o que é energia? A energia é uma grandeza física que descreve a habilidade de um sistema de exercer força, mover objetos, produzir calor, gerar luz ou realizar qualquer outra forma que envolva mudança ou movimento. As radiações, elas podem ter duas naturezas. Ela pode ser por partículas, ou também chamada de corpusculares, ou elas podem ser ondas eletromagnéticas. Então, vamos ao conceito de radiação por partículas. Refere-se à emissão de partículas subatômicas. Exemplos são as partículas alfa e beta. Mas, professora, o que é partícula subatômica? Toda a matéria, tudo que existe, é constituído de átomos, é formado de átomos. E essa unidade estrutural aí que forma tudo que existe, que é o átomo, é formado por três partículas principais, prótons, elétrons e nêutrons. E eles estão configurados na seguinte organização. Existe uma região central, que é o núcleo, que é formado por prótons e nêutrons. E ao redor deste núcleo giram os elétrons. As emissões por partículas, elas são provenientes desse núcleo. Elas saem do núcleo do átomo e são emitidas. E qual é a natureza das ondas eletromagnéticas? Bom, elas são perturbações que resultam da interação entre campos elétricos e campos magnéticos oscilantes, que são perpendiculares entre si, que transportam energia sem transportar matéria, podendo se propagar tanto no vácuo quanto em meio material. Exemplo de ondas eletromagnéticas são a radiação gama e a radiação de raio-x. Vamos observar na nossa imagem os elementos que formam aí a natureza das ondas eletromagnéticas. Percebam que, na nossa imagem, nós temos a crista, que é o ponto mais alto da onda. Então, observem aqui a crista, desenhada aqui por esta onda, onde eu estou marcando para vocês. Já o vale é o ponto mais baixo. Percebam que nós temos essa região aqui mais baixa, que marca o vale. Já o comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas, como nós podemos observar aqui na nossa imagem, ou entre dois vales. Aqui nós também podemos ver o comprimento de onda. Então, quais são os outros elementos de uma onda? A amplitude é a altura da onda medida do ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é esta reta horizontal que passa no meio da onda. E a amplitude da onda se dá justamente do ponto de equilíbrio em direção à crista, como vocês podem ver aqui nessa linha vermelha marcada na nossa imagem. O período é o tempo que a onda leva para completar um ciclo inteiro, ou seja, para repetir seu movimento. Imagine uma onda como uma onda do mar. O período é o tempo que você mede entre a passagem de uma crista e a próxima crista no mesmo ponto. Quanto menor o período, mais rápida é a oscilação da onda. Quanto maior o período, mais lenta ela é. Outro elemento que nós precisamos conhecer sobre as ondas é a frequência, que é o número de oscilações completas que uma onda realiza em um determinado intervalo de tempo. E também temos a velocidade de propagação,
que é a velocidade com que a onda se move através de um meio. Bom, observe na nossa imagem a frequência, que é justamente um elemento que nós precisamos aí nos atentar. A frequência é o número de vezes que uma onda se repete em um segundo. Então, percebam na nossa imagem que nós temos aqui essa primeira imagem do seu lado esquerdo. Percebam que ela tem uma reta horizontal aqui marcando o tempo. E vamos determinar esse tempo como 1 segundo. Então, observem que nesse tempo, nesta imagem, nós temos a repetição de 1, 2, 3 ondas. Então, como ela se repete poucas vezes nesse intervalo de tempo, nós temos aqui uma onda de baixa frequência. Já na imagem à nossa direita, nós temos uma onda de alta frequência. Por quê? Como vocês podem observar, dentro do mesmo intervalo de tempo, que é 1 segundo, nós temos muito mais repetições desta onda, mostrando aí uma imagem de onda de alta frequência. Bom, imagine que você está olhando para uma corda sendo sacudida. Se você sacudir a corda devagar, poucas ondas vão passar por um determinado ponto. Se você sacudir muito rápido, muitas ondas passarão nesse mesmo ponto, dentro do mesmo intervalo de tempo. Então, quanto mais sacudidas, ou seja, quanto mais ondas se formarem, maior é a frequência. A frequência, ela tem uma unidade de medida, que é o Hertz. Então, a frequência ela é dada pela quantidade de ondas que passam dentro de um determinado tempo. Então, 1 Hz, ou seja, equivale a uma onda por segundo. Já o kHz equivale a 1000 ondas por segundo. O megahertz equivale a 1 milhão de ondas por segundo e 1 gigahertz a 1 bilhão de ondas por segundo, enquanto que o terahertz corresponde a 1 trilhão de ondas por segundo. Então, percebam aqui na nossa imagem que nós temos o kHz, o megahertz, o gigahertz e o terahertz. A energia de uma onda é diretamente proporcional à sua frequência, ou seja, a frequência de uma onda eletromagnética é um indicador direto de sua energia. Ondas de alta frequência possuem alta energia e ondas de baixa frequência possuem baixa energia. Usamos a frequência para classificar as ondas eletromagnéticas, sendo essa classificação essencial para entendermos como cada tipo de radiação pode ser aplicado na medicina, na comunicação, na indústria e até no nosso dia a dia. E essa classificação ela pode ser observada no espectro eletromagnético, onde nós vamos ver aí a frequência das ondas. Então, o espectro ele é o conjunto de todas as radiações eletromagnéticas, que se diferenciam entre si pelo comprimento de onda e pela frequência. Essas radiações são ondas formadas por campos elétricos e campos magnéticos, que se propagam aí no espaço, transportando energia, ainda que no vácuo. O espectro eletromagnético ele vai abranger desde as radiações de alta frequência até aquelas de pequeno comprimento de onda, como os raios gama e os raios X, e até as de baixa frequência e grande comprimento de onda, como as ondas de rádio. Então, vejam só a nossa imagem, que mostra esse espectro eletromagnético, onde nós vamos observar todos os tipos de onda. Percebam que nós temos as ondas de ondas baixas, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, a luz visível, ultravioleta, raios e os raios X e raios gama. Percebam que cada uma delas está de acordo aqui com a frequência da onda. Neste início do espectro, nós percebemos ondas de baixa frequência, enquanto que nós avançamos no espectro, podemos observar que essa frequência ela aumenta. Então, essa radiação ela pode ser classificada em radiação ionizante e não ionizante. A ionizante são aquelas que são capazes de alterar as moléculas dos seres vivos ou arrancar elétrons dos átomos. Já as não ionizantes são aquelas que não têm esse potencial. Então, as ondas de raio-x são usadas para o rádio e TV. As micro-ondas são usadas em aparelhos de micro-ondas e na comunicação por satélite. A radiação infravermelha ela é justamente o calor que sentimos do Sol e de objetos quentes. A luz visível é a única parte do espectro que nossos olhos conseguem ver. E ela se divide nas cores do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta.
A radiação ultravioleta é a radiação que causa bronzeamento ou queimaduras quando nós passamos muito tempo expostos ao sol. Já o raio-x, ele é usado em exames médicos e também em segurança. Já os raios gama é a radiação mais energética, produzida por eventos cósmicos e decaimento radioativo. Observem na nossa imagem. Bom, nós vimos no início da nossa aula que a radiação ela pode ter natureza de partícula ou ela pode ser de onda eletromagnética. Nós vimos aí as propriedades, vimos os tipos de ondas eletromagnéticas e agora nós vamos ver na nossa imagem a origem, o tipo de partícula, né, das radiações na forma de partícula. Então, observem comigo. Percebam que nós temos aí um átomo ou parte dele, o núcleo atômico. As radiações na forma de partícula são justamente o desprendimento de partes desse núcleo. No caso da radiação alfa que nós estamos vendo aí, ela é formada por 2 nêutrons e 2 prótons. Então, há um total de 4 partículas que se desprendem do núcleo atômico e são emitidas. E isso é a radiação alfa. Outro tipo de radiação de partícula ou corpuscular que nós vamos observar é justamente a radiação beta. Ela tem origem a partir de um nêutron do núcleo que se transforma em um próton, emitindo um elétron, que é a partícula beta, e o antineutrino. Essas partículas betas, elas são mais leves, por conta disso, são emitidas a uma velocidade bem superior às partículas alfa. Bom, então, nós vamos agora, já que nós compreendemos aí a formação, as características dos tipos de radiação corpuscular ou de partícula e também das eletromagnéticas, vamos à classificação de todas elas enquanto radiação ionizante e não ionizante. No caso da radiação ionizante, ela é capaz de remover elétrons de átomos, formando íons. Por isso, pode causar danos às células vivas, sendo usada com cautela na medicina, ela pode aí ser utilizada para benfeitorias. E são exemplos desse tipo de radiação, raio-x, raios gama, partícula alfa e beta. Já a radiação não ionizante não tem energia suficiente para ionizar átomos, ou seja, retirar elétrons deles, não tem. E é geralmente menos perigosa, embora que se usada em altas doses também pode causar efeitos biológicos diversos. E exemplos desse tipo de radiação: a luz visível, micro-ondas, ondas de rádio, infravermelho, ultravioleta. Quer dizer, parte dele, porque existem 3 tipos de radiação ultravioleta. 2 delas são não ionizantes e existe a ionizante, que é a radiação ultravioleta do tipo C. Então, vamos observar na nossa imagem aí o poder de penetração dessas partículas ionizantes, né? Então, na nossa imagem, nós temos aí radiação alfa. Percebam que essa radiação alfa ela é retida por uma folha de papel, então ela tem baixo poder de penetração. Já a radiação beta, ela é capaz de ultrapassar a folha de papel, o corpo humano, e ela só vai ser retida por uma placa de aço. Já as radiações gama, ela tem alto poder de penetração. Observem que ela ultrapassa a folha, o corpo humano, a parede ou a folha de aço, e só é retida pelo concreto. Já os raios-x, eles podem ultrapassar aí a folha de papel, o corpo humano, e só vai ser retido pelo aço. Então, percebam que o poder de penetração da radiação ela tem diferentes graus dependendo da radiação. E é fundamental compreender esse poder de penetração das radiações para compreender seus efeitos e para definir formas seguras de utilizá-la. Cada tipo de radiação interage de maneira diferente com a matéria, o que determina se ela é facilmente bloqueada ou se ela consegue atravessar barreiras espessas. Compreender essas diferenças é importante tanto na área médica, onde as radiações são usadas em exames e tratamentos, quanto na produção de radiológica, que busca aí evitar riscos ocupacionais e ambientais. Muito bem, então, continuando, nós podemos observar que a aplicação da radiação vai depender aí do seu poder de penetração. Então, vamos agora entender como essa radiação foi descoberta ao longo da história. Mas, para isso, temos que compreender 2 termos,
que é a radioatividade e a radiação em si, porque há confusão entre esses termos. Então, vamos ao conceito de radioatividade. Radioatividade é a propriedade que alguns elementos têm de emitir espontaneamente. Então, percebam que se atenham ao conceito. Então, a radioatividade é a capacidade ou a propriedade de emitir espontaneamente partículas ou radiação em núcleos instáveis ou pela instabilidade de seus núcleos. Existem elementos na natureza que vão emitir espontaneamente essa radiação. E quando esses elementos eles emitem espontaneamente essa radiação, por conta da sua instabilidade, nós chamamos esses elementos de radioativos. Já a radiação em si é aquilo que é emitido durante a radioatividade. Mas percebam comigo que nem todo elemento que emite radiação é radioativo. Por exemplo, o Sol ele emite radiação através do seu processo de fusão nuclear, onde núcleos de átomos de hidrogênio se juntam, eles se fundem e emitem radiação na forma de energia térmica, que é o calor, e energia luminosa, que nós podemos perceber. Mas isso não faz dele um elemento radioativo. Então, só enfatizando que a radioatividade está relacionada à instabilidade de núcleos de elementos químicos que encontramos na natureza. Então, vamos aí a um personagem importante para a descoberta dessas radiações. Então, nós temos aí Willard Conrad Roentgen. Enquanto estudava descargas elétricas em tubos de vidro com vácuo, ou tubos de Crookes, ou ampolas de Crookes, ele percebeu que um papel especial coberto com platinocianeto de bário, que é um elemento químico, ele brilhava mesmo sem contato direto com a luz. Ele deduziu que havia descoberto um tipo de radiação invisível, capaz de atravessar materiais como papel, madeira e até tecido do corpo humano, formando imagens em chapas fotográficas. Então, não se sabia da existência de radiação além daquela que nossos olhos conseguiam ver. Então, ele conseguiu aí detectar a presença de raio-x. Como ele não sabia ao certo do que se tratava, ele chamou essa radiação de raio-x, X de desconhecido. Essa descoberta foi um marco, pois mostrou que existiam radiações além da luz visível. A descoberta dos raios-x foi fundamental para a medicina e para a ciência, pois permitiu observar o interior do corpo humano sem cirurgia, revolucionando diagnósticos de fraturas e doenças. Uma outra colaboração que nós tivemos é de Ernest Rutherford. Em 1899, Ernest Rutherford testou as radiações provenientes de um material radioativo sobre uma tela fluorescente, descobrindo então dois tipos de radiação, a alfa e a beta. Devido à partícula de alfa ser atraída por placa negativa e sofrer um desvio, Rutherford constatou que esse tipo de radiação deveria ter carga positiva. Já as partículas beta, atraída pela placa positiva e desviada em sua direção, teria carga negativa. E ele fez a diferenciação aí entre as partículas alfas e beta. Então, no caso das radiações alfa e beta, foi fundamental para o entendimento da estrutura do átomo, pois mostrou que a maior parte da massa do átomo está concentrada em um núcleo pequeno e denso, que os átomos podem sofrer transformações radioativas emitindo partículas diferentes. Isso permitiu compreender melhor o decaimento nuclear, diferenciar os tipos de radiação e investigar a matéria de forma mais detalhada, abrindo caminho para os avanços na física nuclear, na química e na medicina. Então, nós vamos observar o experimento feito por Rutherford, onde ele verificou aí a presença de cargas nessas partículas, nessa radiação. Então, observem na nossa imagem. Então, nós temos aqui uma fonte de radiação, que é indicada aí por essa parte verde da nossa imagem. Percebam que existem duas placas na lateral durante a emissão da radiação, uma com ponto indicando aí positivo e a outra carga negativa. Aquela que se desvia para o lado positivo são as partículas beta. Aquelas que se desviam para o lado negativo são as partículas alfa. E esse experimento simples mostrou a Rutherford que existia aí uma natureza elétrica nessa radiação emitida por certos elementos.
Mas observem aqui que existe uma que não é desviada, que são as partículas gama. Não foi descrita por Rutherford, as partículas gama, mas foi através desse experimento também que foi verificada a existência desse tipo de radiação. Então, a radiação gama, ela foi aí descoberta por Paul Ulrich Villard. E como é que ele fez isso? A radiação gama foi descoberta em 1900 pelo físico e químico francês Paul Ulrich Villard, ao realizar estudos paralelos ao de Rutherford. Ele percebeu que esse tipo de radiação não sofria qualquer desvio, o que evidenciava aí a ausência de carga elétrica para esse tipo de radiação. Todas essas descobertas em relação à radiação levou ao conhecimento da radioatividade. Então, a novidade dos raios-x chamou a atenção de muitos cientistas, entre eles Anthony Henry Becquerel. Becquerel ele se baseou aí nos estudos de raio-x quando ele pensou o seguinte: se os raios-x podem atravessar materiais, será que certos minerais também emitem algo parecido? Então, para testar, ele colocou sal de urânio sobre uma chapa fotográfica, embrulhada em um papel preto e deixou no sol, esperando que a luz estimulasse a emissão de radiação. Num dia nublado, por acaso, ele guardou esse experimento na gaveta, pensando que naquele dia não seria aí propício fazer o experimento. Só que ele descobriu que, mesmo sem luz, a chapa tinha sido marcada. Conclusão: o urânio, que era o material que ele estava trabalhando, emitia radiação espontaneamente, sem precisar de fonte externa. Assim nasceu o conceito de radioatividade. E nós temos aí dois personagens importantes para o desenvolvimento do conhecimento sobre a radioatividade: Marie e Pierre Curie. Eles foram pioneiros no estudo da radioatividade. Marie cunhou o termo radioatividade e, junto com Pierre, seu marido, descobriu dois novos elementos radioativos, o polônio e o rádio. Seus estudos não apenas expandiram a compreensão da radioatividade, mas também abriram caminho para aplicações médicas, como a radioterapia, e também para tecnologias aí do uso de raio-x. Em 1903, Marie, Pierre Curie e Anthony Becquerel, eles dividiram o Prêmio Nobel de Física pelos seus trabalhos com radioatividade. Só que a radioatividade, ela precisa aí de seus cuidados para ser utilizada. Então, vamos ver aqui alguns riscos, né, de se trabalhar com a radioatividade, com elementos radioativos. Então, um desses riscos é a exposição aguda, que pode causar queimaduras, náuseas e até levar à morte. Uma outra questão importante é em relação aos impactos ambientais, pois o uso incorreto, indevido, pode levar à contaminação do solo, à contaminação da água e à contaminação do ar. Portanto, nós devemos aí também observar a exposição crônica, que é justamente o aumento do risco de câncer e de alterações genéticas quando estamos expostos aí à radioatividade, a elementos radioativos, sem o uso de devida proteção. Portanto, a radioatividade, né, precisa ter aí certos cuidados. Então, seguir protocolos de segurança, usar equipamentos de proteção, respeitar limites de exposição não é apenas uma recomendação, mas uma medida fundamental para prevenir danos à saúde e ao meio ambiente. Também é necessário seguir os protocolos de segurança, que estabelecem procedimentos claros sobre como manusear materiais radioativos. Também é necessário pensar, né, em maneiras seguras de armazená-lo e também de descartá-los corretamente, minimizando aí o risco de contaminação. Os equipamentos de proteção também devem ser pensados, como avental de chumbo, luvas e óculos e detectores de radiação, criar barreiras físicas que reduzam a exposição direta às partículas e radiações nocivas. É por isso que quando nós vamos tirar, por exemplo, um raio-x, quando a gente vai ao hospital porque está doente, nós precisamos aí, quem está acompanhando o paciente precisa usar aqueles avental de chumbo, que é justamente para proteção contra a radiação que existe naquele ambiente. Também é necessário respeitar os limites de exposição, que garantem aí uma segurança ao corpo humano, que para que ele não receba doses exageradas aí de radiação que possam causar efeitos agudos ou adversos, como queimaduras ou mal-estar, nem efeitos crônicos,
como o câncer ou as alterações genéticas, por exemplo, como aquelas causadas pela radiação ionizante. Um exemplo de exposição aí negativa à radioatividade foi a própria Marie Curie, onde, durante seu trabalho, ela não conhecia ainda os efeitos da radioatividade e acabou aí sendo exposta por muito tempo a essa radiação e ela acabou aí desenvolvendo uma doença que levou a ela a óbito, porque no tempo dela, ela foi ali importante justamente para descobrir as propriedades radioativas, então ela não sabia ainda como se proteger dessa radiação. Bom, e apesar de todas essas ocorrências adversas, a radiação ela pode ter efeitos positivos no nosso dia a dia, na nossa aplicação na saúde, na indústria, na agricultura e em muitas outras áreas. Então, vamos ver algumas aplicações positivas da radiação. Bom, essas radiações elas podem ser aplicadas no nosso cotidiano de que maneira? No controle remoto, quando utilizamos aí a radiação infravermelha, que envia sinais aos nossos aparelhos de televisor, por exemplo, quando apertamos aquele botãozinho que facilita a nossa vida. E também no celular, esse aparelho tão essencial e que todos fazem tanta questão de usar no dia a dia. Então, no celular, ele funciona a partir de micro-ondas para transmitir voz, para transmitir mensagens e todos os dados aí que nós utilizamos no funcionamento do celular. Então, aquele seu WhatsApp, ele vai funcionar a partir da radiação. Já nos fornos de no forno de micro-ondas, essa mesma radiação de micro-ondas aquece os alimentos por meio da vibração das moléculas de água. Em hospitais, os raios-x são usados para examinar os ossos e órgãos. Então, quando você tira aquele raio-x, aquela fotografia do seu osso, você está utilizando aí essa radiação. Já que a radiação do raio-x consegue atravessar os tecidos do corpo humano. Bem, nós vimos aí que a radiação, ela se propaga no meio ambiente, pode ser de origem artificial ou natural. Nós observamos que essa radiação, ela tem natureza corpuscular, ou seja, de partícula, ou ela pode ser através de ondas eletromagnéticas. Nós percebemos que cada uma delas tem suas características próprias e suas aplicações na medicina, na indústria, na agricultura e nos nossos aparelhos tecnológicos como celular, televisor, dentre muitos outros que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!